Pela primeira vez desde a sua inauguração em 2006, o Museu da Língua Portuguesa decidiu mostrar ao público uma exposição sobre a variedade linguística do português falado no Brasil. Até o dia 27 de junho, o público poderá conferir a exposição Menas, o certo do errado e o errado do certo, organizada pelos professores Ataliba Castilho e Eduardo Calbucci. Nova Escola fez um passeio pela exposição. Essa exposição nasceu da necessidade de o Museu da Língua Portuguesa, em algum momento, fazer uma exposição temporária sobre a língua portuguesa. E o legal do meu trabalho junto do professor Ataliba foi que a gente tentou trazer para o museu essa língua popular, digamos que uma reflexão sobre as várias formas de falar o português e um elogio, se é que a gente pode dizer assim, à língua popular. É por esse motivo que essa primeira instalação, chamada Óculos, vai brincar um pouco com a ideia de uma aparente desordem. Mas quando o visitante chega e observa cada uma dessas instalações, ele vai notar que existe uma frase por trás delas. E nestas frases a gente vai mostrar o espírito da exposição. Uma dessas frases é a mais importante, quando se diz: quero ser um poliglota na minha própria língua. Ou seja, a gente quer que o visitante saia daqui sabendo que há várias maneiras diferentes de usar o português e que cada uma é adequada a uma situação de comunicação específica. Erros nossos de cada dia. O nome dessa instalação já mostra que não existe erro meu ou seu, existem erros nossos. E a gente poderia até colocar os erros entre aspas, porque a gente quer mostrar que não existem erros absolutos. Na realidade, a gente colocou 100 frases do domínio popular e logo embaixo de cada uma delas uma explicação do porquê de elas estarem erradas. Na verdade, elas estão inadequadas a uma situação formal de comunicação. Mas a grande verdade é que a maioria dessas frases são super usadas no dia a dia. Então a gente diz: eu vi ela na festa. Quem não fala isso numa conversa cotidiana? O que a gente tenta mostrar com a exposição é que não há problema nenhum em usar uma frase como essa. Agora, numa situação mais formal, numa palestra a executivos, numa entrevista de emprego, é mais conveniente dizer: eu a vi na festa. Então, embora a gente tenha na exposição a ideia de homenagear a língua popular, a gente tenta mostrar também que nas situações mais formais de comunicação, ainda é preferível usar o padrão culto da língua. O jogo do certo e do errado. Ou numa exposição em que a gente quer relativizar um pouco a noção de erro, é uma brincadeira, evidentemente, a gente falar num jogo de certo e de errado. Mas quando o visitante chega e começa a fazer cada uma das questões que a gente propôs, ele vai perceber que a gente foge um pouco da mera discussão a respeito do certo e do errado. E o que a gente quer é convidá-lo à reflexão linguística. Estamos agora na Biblioteca de Babel. Um nome que parece ser um pouco contraditório. Afinal, uma biblioteca pressupõe a organização, enquanto Babel sugere o contrário, a desordem. Nessa organização desorganizada, nós colocamos uma série de frases, de pensamentos, de fragmentos literários, de canções, de poemas, todos de compositores, de escritores, de poetas, de prosadores que fizeram um uso expressivo da língua portuguesa. Na mão dos mais talentosos literatos, a língua popular pode ganhar muito em expressividade. Com isso, nós queremos mostrar que ao sair daqui, o visitante, dominando variedades linguísticas diferentes do português, pode se tornar um usuário mais competente da língua.
norma, a camaleoa. Norma significa regra. E a gente imaginou uma conversa entre 4 mulheres, chamadas normas, no banheiro do Museu da Língua Portuguesa, falando justamente sobre a exposição. Então a gente tem a norma gramatical, um pouco mais careta, um pouco mais tradicional. A gente tem a norma lexical, se preocupando com os neologismos, com o emprego preciso das palavras. A norma semântica, se preocupando com os significados implícitos e explícitos. E a norma discursiva, que se preocupa com tudo isso simultaneamente. Quando o visitante chega a esse ponto da exposição, ele já tem uma ideia melhor do que a gente quer. E essa conversa entre as 4 normas permite a ele entender que a língua pode ser vista de múltiplos pontos de vista. Este é o encerramento da exposição. Janelas Abertas é o nome desta instalação. E o nome é porque as janelas do museu estão abertas. Na maior parte das exposições que ocorreram aqui, essas janelas estavam fechadas. Mas aqui na Menas é importante que elas estejam abertas, porque a gente quer mostrar que a língua popular, ela vem da rua, e o museu simplesmente resolveu homenageá-la. É por isso que nessa instalação a gente colocou placas de caminhão com frases ambíguas, engraçadas, provocativas. A gente colocou gírias, expressões do domínio popular e placas variadas com deslizes de ortografia, coisas engraçadas. No fundo, o que a gente quer é que o visitante saia daqui olhando um pouco para a rua. Se ele conseguir começar a prestar um pouco mais de atenção nesses registros populares, a gente já vai ter se dado por satisfeito. O Museu da Língua Portuguesa fica na Praça da Luz, em São Paulo, e funciona de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Para os professores, eu acho que essa exposição oferece uma grande riqueza de trabalho posterior em sala de aula. O que a gente quer é que o professor ensine o aluno que ele precisa, sim, conhecer o padrão culto da língua. E os erros nossos de cada dia permitem diversas reflexões a esse respeito. Mas não é só isso. O professor ele precisa também mostrar ao aluno que é necessário que ele aprenda a reconhecer as diferenças entre o padrão culto e o padrão popular. Se de um lado a escola tem o dever de ensinar o padrão culto ao aluno, de outro lado ela tem também o dever de mostrar que existem outros padrões e que hoje um falante da língua não pode desconhecê-los.